Ao levar uma bandeja para a cobertura de um hotel, a camareira ficou paralisada ao ver o milionário na varanda. Era seu esposo que morreu em um naufrágio há 9 anos. Se aproximou e... O sol da manhã beijava as águas cristalinas da Baía de Todos os Santos, quando Patrícia Lima ajeitou o uniforme pela última vez, antes de subir ao último andar do Hotel Diamante Real. Seus passos ecoavam pelo corredor de mármore, um som que já fazia parte da sua rotina há 9 longos anos. 9 anos desde que sua vida havia virado de cabeça para baixo. Ela parou em frente ao espelho do elevador e suspirou. Aos 35 anos, ainda carregava a beleza simples que havia conquistado o coração de Rodrigo Azevedo, mas agora havia algo diferente em seus olhos. Uma tristeza que o tempo não conseguira apagar completamente. A aliança dourada que ainda usava no dedo refletiu a luz fluorescente. E por um instante, ela se permitiu lembrar. Patrícia, você vai ser a mulher mais linda do mundo quando for minha esposa. Sussurrava Rodrigo em seu ouvido naquela noite estrelada na praia do Farol da Barra. Era jovem demais para entender que a vida podia ser cruel, que o mar que os unia em romance também poderia separá-los para sempre. O elevador parou no último andar com um ding suave. Patrícia respirou fundo e pegou o carrinho com o café da manhã. Cobertura presidencial. Sempre a intimidava um pouco. Os hóspedes que ficavam lá em cima eram outro mundo. Pessoas que gastavam em um dia o que ela ganhava em um mês. Mas trabalho era trabalho. E ela tinha uma filha para criar. Bom dia, dona Patrícia, cumprimentou Carlinhos, o segurança do andar. Hoje tem um peixe grande na cobertura. Chegou ontem à noite. Disse que não queria ser incomodado por ninguém. Obrigada pelo aviso, Carlinhos. Você sabe como é, né? Rico assim sempre acha que a gente é invisível mesmo. Ela bateu delicadamente na porta da suíte presidencial. Silêncio. Bateu novamente, um pouco mais forte. Serviço de quarto, anunciou com a voz profissional que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Pode entrar, respondeu uma voz masculina do interior da suíte. Patrícia girou a chave mestra e empurrou o carrinho para dentro do ambiente luxuoso. A suíte presidencial sempre a impressionava. Piso de mármore italiano, móveis de mogno, uma vista deslumbrante da Bahia. Mas hoje havia algo diferente no ar. Uma sensação estranha que ela não conseguia explicar. Senhor, trouxe seu café da manhã? Onde o senhor gostaria que eu servisse? Na varanda, respondeu a voz, vinda da direção do terraço. Patrícia empurrou o carrinho em direção à varanda, organizando mentalmente a bandeja de prata, café colombiano, pães franceses ainda quentes, frutas tropicais cortadas com perfeição, geleias importadas, tudo do jeito que os ricos gostavam. As portas de vidro da varanda estavam abertas, e a brisa marinha trouxe o cheiro familiar de maresia que sempre a fazia lembrar de casa. De Rodrigo, de tempos mais felizes, o homem estava de costas para ela, contemplando o mar, alto, ombros largos, cabelos escuros levemente ondulados que dançavam com a brisa. Algo em sua postura fez o coração de Patrícia acelerar, sem que ela soubesse explicar por quê. Senhor, onde gostaria que eu colocasse o café? Perguntou. Tentando manter a voz firme, ele segurava uma xícara de café que já estava pela metade, e a forma como seus dedos contornavam a porcelana, Patrícia piscou várias vezes. Aquele gesto, aquela maneira de segurar a xícara com o polegar e o indicador enquanto os outros dedos ficavam levemente curvados. Não podia ser. Sua mente estava pregando peças nela. Só deixe aí na mesa, disse ele, ainda de costas, mas a voz... Meu Deus! A voz era mais grave, mais áspera, mas havia algo nela que fez cada fibra do corpo de Patrícia se arrepiar. Suas mãos começaram a tremer enquanto ela arrumava os pratos na mesa de vidro. O homem se virou devagar, ainda olhando para o mar, e Patrícia pode ver seu perfil. O queixo firme, o formato do nariz, a linha da testa. Não, isso era impossível. Completamente impossível. Rodrigo. A palavra escapou de seus lábios como um sussurro desesperado, carregado de 9 anos de saudade. O homem virou o rosto completamente em sua direção, e o mundo de Patrícia desabou. Era ele, era exatamente ele. O mesmo rosto que ela havia beijado milhares de vezes, que havia acariciado em noites de amor.
que havia chorado por 9 anos consecutivos, mais maduro, com algumas rugas ao redor dos olhos castanhos que ela conhecia tão bem, mas era indiscutivelmente ele. A bandeja de prata escorregou de suas mãos e se espatifou no chão de mármore com um estrondo ensurdecedor. Pratos se quebraram, café se espalhou, frutas rolaram pela varanda, mas Patrícia não conseguia tirar os olhos daquele rosto. Rodrigo, meu amor, você está vivo. Eu sabia. Eu sempre soube que você não tinha morrido. As palavras saíam atropeladas, misturadas com lágrimas que começaram a brotar de seus olhos. Mas ele a olhava com uma expressão completamente fria. Não havia reconhecimento. Não havia amor. Não havia nem mesmo curiosidade. Apenas um olhar gelado de completo estranhamento. Cuidado com isso, senhora. Você vai ter que pagar pelos danos, disse com uma voz áspera, irritada. E quem diabos é Rodrigo? Meu nome é Tiago Brito. Patrícia sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Como assim não a conhecia? Como assim, Tiago Brito? Ela se aproximou um passo, as pernas bambas. Rodrigo, sou eu, Patrícia, sua esposa. Você não se lembra? Nosso casamento na Igreja do Bonfim, nossa lua de mel, o naufrágio. Sua voz falhou na última palavra. Senhora, eu não sei que tipo de golpe você está tentando aplicar, mas eu nunca a vi na minha vida. Meu nome é Tiago Brito. Sou empresário. E definitivamente não sou casado com ninguém. Ele falava como se ela fosse uma estranha qualquer. Pior, como se fosse uma golpista tentando se aproveitar dele. Mas os olhos eram os mesmos olhos castanhos que um dia a olharam com tanto amor que ela achava que ia derreter. Mas você tem uma marquinha aqui no pescoço, disse ela, apontando para uma pequena cicatriz que ele tinha desde criança. E aquela pinta no braço esquerdo que parece um coração. Tiago, Rodrigo franziu a testa e inconscientemente tocou o pescoço onde estava a marquinha. Por um segundo, algo passou por seus olhos. Confusão, talvez uma pontada de reconhecimento. Mas logo voltou a frieza. Muitas pessoas têm marcas parecidas. Isso não prova nada. Rodrigo, por favor, olha pra mim. Olha direito pra mim. Sou a Patrícia. Sou a Pati. Você me chamava de Pati quando estávamos sozinhos, lembra? Mas ele já estava se afastando, entrando na suíte. Vou pedir para chamarem a segurança. Limpe essa bagunça e saia da minha suíte. E não quero mais vê-la por aqui. Patrícia ficou ali parada, no meio dos cacos de louça e da comida espalhada, enquanto lágrimas rolavam pelo seu rosto. Não era possível. Não era possível que depois de 9 anos de luto, de dor, de criar uma filha sozinha, ela encontrasse seu marido vivo, e ele não se lembrasse dela, mas era ele. Ela tinha certeza absoluta. Cada traço do rosto, cada gesto, até o jeito de andar, era Rodrigo Azevedo, seu único e verdadeiro amor, o pai de sua filha. Ajoelhou-se e começou a juntar os cacos, as mãos tremendo tanto que cortou o dedo numa lasca de porcelana. O sangue gotejou no mármore branco, misturando-se com o café derramado. Como era possível ele estar vivo? Como era possível ele não se lembrar de nada? E por que estava se fazendo passar por outro homem? As perguntas martelavam em sua cabeça, enquanto ela limpava a bagunça mecanicamente. Uma coisa ela sabia com certeza. Não ia desistir. Não depois de 9 anos esperando por este momento, mesmo sem saber que estava esperando. Rodrigo Azevedo estava vivo, e ela ia descobrir o que havia acontecido com ele, custasse o que custasse. 9 anos antes. Ilha de São Miguel, arquipélago de abrolhos. A tempestade havia passado, deixando apenas destroços na praia de areia branca. Neide Barbosa caminhava pela manhã, como fazia todos os dias desde que se mudara para aquela ilha isolada após a morte do marido. Aos 50 anos, rica, mas profundamente solitária, ela havia escolhido o exílio voluntário depois de uma vida inteira de rejeições e desilusões amorosas. Foi quando viu o corpo inconsciente entre os pedaços de madeira do que parecia ter sido um barco. Um homem jovem, bonito, com o rosto machucado, mas ainda assim perfeito. Neide sentiu o coração acelerar de uma forma que não acontecia há décadas. Meu Deus, ele está vivo, murmurou, ajoelhando-se ao lado dele. Quando Rodrigo abriu os olhos 3 dias depois, na pequena clínica da ilha, não se lembrava de nada, nem do próprio nome, nem de onde vinha, nem do acidente.
A última coisa que sua mente registrava era uma dor intensa na cabeça. E depois, nada. Onde eu estou? Perguntou com a voz rouca. Neide estava ao seu lado, segurando sua mão com uma delicadeza que escondia a tempestade de emoções em seu peito. Desde o primeiro momento em que o vira na praia, algo havia despertado nela, uma obsessão que crescia a cada hora que passava cuidando dele. Você está seguro, disse com uma voz doce que ela não usava há anos. Sofreu um acidente de barco. Eu sou Neide, foi quem te encontrou. Eu não me lembro de nada, ele sussurrou, levando a mão à cabeça enfaixada. Nem do meu nome. Neide sentiu uma oportunidade se abrindo diante dela como uma porta para um mundo novo. Aquele homem lindo, perdido, precisando de cuidados. Podia ser seu. Finalmente, depois de uma vida inteira de solidão, ela podia ter alguém que dependesse dela, que ficasse ao seu lado. Não se preocupe, disse, apertando sua mão. Essas coisas levam tempo. O doutor disse que a amnésia pode ser temporária. Mas nos dias que se seguiram, enquanto cuidava dele com dedicação obsessiva, Neide começou a perceber que não queria que ele recuperasse a memória. Não queria que ele se lembrasse de uma vida que não incluía ela. Começou então a tecer uma teia de mentiras tão elaborada que ela mesma às vezes acreditava. Seu nome é Tiago, disse um dia, quando ele perguntou novamente. Tiago Brito. Você é um empresário bem-sucedido de São Paulo. Sofreu o acidente durante uma viagem de negócios. Tiago, ele repetiu, testando o nome na língua. Não soa familiar. É normal, mas com o tempo tudo vai voltar. Só que Neide não tinha intenção nenhuma de deixar nada voltar. Nos meses seguintes ela forjou documentos. Criou uma história de vida inteira. Até mesmo contratou pessoas para confirmar sua versão quando necessário. Tiago Brito nasceu da mente obsessiva de uma mulher que finalmente havia encontrado uma razão para viver. Presente. Casa de Patrícia. Bairro de Itapuã Patrícia. Entrou em casa ainda tremendo. Lívia estava brincando na sala com suas bonecas, cantarolando uma música que aprendera na escola, aos 9 anos. A menina tinha os olhos castanhos do pai e o sorriso doce da mãe, uma combinação que sempre fazia o coração de Patrícia apertar. Oi, mamãe. Como foi o trabalho hoje? Perguntou Lívia. Correndo para abraçá-la, Patrícia a abraçou com mais força que o usual, sentindo as pernas ainda bambas. Foi diferente, meu amor. Como explicar para uma criança de 9 anos que o pai que ela nunca conheceu, que supostamente havia morrido antes mesmo dela nascer, estava vivo? Como explicar que ele não se lembrava de nada? Nem mesmo da própria identidade. Mamãe, você está estranha. Aconteceu alguma coisa? Patrícia se afastou e olhou para a filha. Lívia tinha o direito de saber, mas não assim. Não dessa forma confusa e dolorosa. Não, filha. Mamãe só está cansada. Mas quando Lívia voltou para suas brincadeiras, Patrícia correu para o quarto e abriu a gaveta da cômoda onde guardava suas lembranças mais preciosas. Lá estavam as fotos do casamento, amareladas pelo tempo, e as poucas fotos da lua de mel que haviam sobrevivido. Pegou uma foto onde Rodrigo sorria para a câmera na praia de Morro de São Paulo. Não havia dúvida nenhuma. O homem que ela havia encontrado na cobertura do hotel era exatamente o mesmo homem da fotografia, mais velho, mais sério, com rugas ao redor dos olhos. Mas era ele. Você está vivo, Rodrigo, sussurrou para a foto. Mas o que aconteceu com você? Por que não se lembra de mim? Suas lágrimas boraram a foto. E ela aguardou rapidamente. Precisava pensar. Precisava descobrir o que havia acontecido. Não podia ser coincidência um homem idêntico ao seu marido morto estar hospedado no hotel onde ela trabalhava. Mamãe, Lívia apareceu na porta do quarto. Por que você está chorando? Patrícia enxugou os olhos rapidamente. Não é nada, amor. Só estava lembrando do seu papai. Você sempre fica triste quando lembra dele. É que ele faz muita falta, sabe? Lívia se aproximou e subiu na cama, sentando-se ao lado da mãe. Mamãe, às vezes eu sonho com ele. É estranho sonhar com alguém que eu nunca vi, né? Patrícia sentiu o coração apertar. Sempre contara para Lívia sobre o pai, mostrara as fotos, contara histórias sobre como ele era carinhoso e engraçado, mas nunca havia contado sobre a gravidez,
sobre o fato de que Rodrigo morrera sem saber que seria pai. Como ele é nos seus sonhos, filha. Alto, bonito, com cabelo escuro, e ele sempre está sorrindo para mim. Às vezes ele me chama de minha princesinha. Patrícia sentiu um arrepio. Rodrigo sempre dizia que quando tivessem filhos, chamaria a filha de princesinha. Mamãe, será que as pessoas que morrem podem visitar a gente nos sonhos? Eu não sei, meu amor. Talvez sim. Mas Rodrigo não estava morto. Estava vivo, respirando, falando. Apenas diferente. Como se fosse outra pessoa completamente. Naquela noite, depois que Lívia dormiu, Patrícia ficou acordada até tarde procurando na internet qualquer informação sobre Tiago Brito. Encontrou algumas reportagens sobre negócios, fotos em eventos sociais. Sempre ao lado de uma mulher mais velha que era identificada como sua mentora nos negócios, Neide Barbosa. Neide Barbosa. O nome não lhe dizia nada, mas havia algo na foto da mulher que a incomodava. Ela olhava para Tiago, Rodrigo com uma intensidade que ia além do profissional. Era quase possessiva. Patrícia salvou as fotos e continuou pesquisando até o sol nascer. Precisava descobrir a verdade. Precisava descobrir o que havia acontecido com seu marido e por que ele estava vivendo como outro homem. E, principalmente, precisava descobrir quem era Neide Barbosa e qual o papel dela em toda essa história. Porque uma coisa Patrícia sabia com certeza: não ia desistir. Não depois de encontrar o homem que amava vivo depois de 9 anos de luto. Custasse o que custasse, ela ia descobrir a verdade e trazer Rodrigo de volta para casa com ela e com a filha que ele nem sabia que tinha. Cobertura presidencial do Hotel Diamante Real. 3h da manhã, Tiago Brito acordou em sobressalto. O coração disparado e a testa coberta de suor frio. Mais uma vez, o mesmo sonho. A mulher de cabelos castanhos e sorriso doce caminhava em sua direção, numa praia ensolarada, vestindo um vestido branco que dançava com a brisa. Ela o chamava por um nome que ele não conseguia ouvir direito, mas que fazia seu peito apertar de uma saudade inexplicável. Rodrigo, murmurou inconscientemente, ainda meio dormindo. Sentou-se na cama king size, passando as mãos pelo rosto. Rodrigo. Por que esse nome continuava ecoando em sua mente? E por que aquela camareira do hotel tinha o mesmo rosto da mulher dos seus sonhos? Levantou-se e caminhou até a varanda, ou o céu. Observando a baía ainda escura, Salvador começava a despertar com os primeiros raios de sol no horizonte. Ele morava em São Paulo há anos, mas algo naquela cidade lhe parecia familiar de uma forma que não conseguia explicar. Desde o acidente, 9 anos atrás, sua vida havia sido uma sucessão de conquistas empresariais e relacionamentos vazios. Neide sempre dizia que ele era assim mesmo, um homem focado nos negócios, avesso a compromissos sérios. Mas ultimamente, especialmente depois de chegar a Salvador, algo estava diferente. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Tiago, querido, como você está? A voz de Neide soava preocupada do outro lado da linha. Neide, são 3h30 da manhã. Eu sei, desculpe. Não consegui dormir pensando em você sozinho aí, como foi seu primeiro dia no hotel. Tiago hesitou. Deveria contar sobre a camareira estranha que o havia chamado de Rodrigo, sobre os sonhos que estavam ficando mais intensos. Foi normal, só uma funcionária meio confusa, nada demais. Confusa como: não é importante, Neide. Volte a dormir. Tiago, você sabe que pode me contar qualquer coisa, né? Sou a única pessoa que realmente se importa com você. Algo na voz dela o incomodou, mas ele não soube dizer o quê. Eu sei. Boa noite, Neide. Desligou e voltou para a cama. Mas o sono não veio. A imagem da camareira não saía de sua cabeça. O desespero nos olhos dela quando o chamou de Rodrigo. As lágrimas. A bandeja caindo. Havia algo genuíno naquela dor que o perturbava profundamente, no mesmo momento. Casa de Patrícia também não conseguia dormir. Havia passado a noite toda folheando as fotos antigas. Comparando com as imagens que encontrara na internet sobre Tiago Brito, era a mesma pessoa, não havia dúvida. Pegou o celular e ligou para sua irmã, Carmen, que morava em Recife. Patrícia, que horas são? A voz sonolenta de Carmen ecoou pelo telefone. Carmen, eu preciso te contar uma coisa. Você não vai acreditar.
Que foi? Aconteceu alguma coisa com a Lívia. Não! É sobre o Rodrigo. Silêncio do outro lado da linha. Patrícia, você sabe que não gosto quando você fica falando dele. Já faz 9 anos, irmã. Você precisa seguir em frente. Ele está vivo, Carmen. O quê? Eu vi ele hoje no hotel. Ele está vivo, mas não se lembra de mim. Está usando outro nome. Patrícia, você está me assustando. Isso não é possível. Eu sei como soa, mas eu tenho certeza. É ele, Carmen. Cada traço do rosto, cada gesto, é o Rodrigo. Carmen suspirou do outro lado da linha. Irmã, você anda trabalhando demais. Talvez seja só alguém parecido. Não, Patrícia interrompeu. Eu sei a diferença entre parecido e idêntico. É ele. Mesmo que fosse Patrícia, você precisa pensar na Lívia. Não pode envolver uma criança numa fantasia. Patrícia olhou para o quarto da filha, onde a menina dormia tranquilamente. Ela tem o direito de conhecer o pai. Se for mesmo ele, e se ele não se lembra de vocês, pode ser perigoso forçar a situação. Depois de desligar, Patrícia ficou pensando nas palavras da irmã. Talvez ela estivesse certa sobre não envolver Lívia ainda. Mas não podia desistir. Não podia. Hotel Diamante Real. Manhã seguinte, Patrícia chegou mais cedo ao trabalho, determinada a encontrar uma forma de falar com Rodrigo novamente. Precisava descobrir o que havia acontecido com ele. Por que não se lembrava de nada? Patrícia, você está bem? Perguntou Dona Rosa, a chefe das camareiras. Ontem, o pessoal da cobertura disse que você quebrou uma bandeja inteira. Foi um acidente, Dona Rosa. Não vai acontecer de novo. Cuidado. Menina, esse hóspede é muito importante. Não podemos dar motivos para reclamações. Patrícia subiu para o andar da cobertura com o coração na boca. Precisava tentar mais uma vez. Talvez se mostrasse as fotos do casamento. Alguma coisa despertasse a memória dele. Bateu na porta da suíte presidencial. Serviço de quarto. Eu não pedi nada. Respondeu a voz conhecida. Senhor, é a limpeza diária. Silêncio. Então a porta se abriu. Tiago Brito estava de roupão, os cabelos bagunçados como se tivesse acabado de acordar. Quando a viu, sua expressão se endureceu. Você de novo. Pensei que tinha deixado claro ontem que não queria mais vê-la por aqui. Por favor, só me dê 5 minutos. Eu posso provar que você é meu marido. Senhora, se você não sair agora, vou chamar a segurança. Patrícia tirou uma foto do bolso do uniforme. Era uma foto do casamento, onde os dois sorriam radiantes na saída da igreja. Olha isso. Olha bem para essa foto. Tiago olhou para a imagem e seu rosto empalideceu. Por um momento, algo passou por seus olhos. Confusão, reconhecimento, medo. Onde você conseguiu isso? Perguntou com a voz mais baixa. É do nosso casamento, Igreja do Bonfim, 15 de março de 2015. Você me deu uma aliança com nossos nomes gravados. Eu ainda tenho ela. Tiago pegou a foto com mãos trêmulas. Estudou a imagem por longos segundos. Isso, pode ser montagem, Photoshop, qualquer coisa. Mas sua voz não soava mais tão convicta. Rodrigo, por favor, eu sei que lá no fundo você se lembra. Eu vejo nos seus olhos. Meu nome é Tiago, ele gritou, devolvendo a foto bruscamente. Pare de me chamar por esse nome. Então, por que você fica tão nervoso quando eu falo Rodrigo? Por que suas mãos tremem quando vê essa foto? Tiago se afastou, passando as mãos pelos cabelos. Você está confundindo minha cabeça. Não sei que tipo de golpe é esse, mas não vai funcionar. Não é golpe, é amor, é saudade de 9 anos. Naquele momento, o elevador se abriu e uma mulher elegante de 50 anos saiu apressada. Era Neide Barbosa, exatamente como nas fotos que Patrícia tinha visto na internet. Tiago, querido, vim assim que pude, disse ela, correndo para abraçá-lo. Então notou Patrícia. Quem é essa mulher? A camareira que eu te falei, a confusa. Neide estudou Patrícia com olhos calculistas. E por um instante, Patrícia teve certeza de que havia reconhecimento naquele olhar, como se Neide soubesse exatamente quem ela era. Entendo, disse Neide com uma voz gelada. Acho melhor você ir embora, moça, meu. Protegido precisa de tranquilidade. Protegido. Patrícia franziu a testa. Tiago teve um acidente grave há anos. Sofre de amnésia,
Qualquer tipo de estresse pode ser prejudicial para a sua recuperação. Que tipo de acidente? Patrícia perguntou, sentindo o coração acelerar. Um naufrágio, respondeu Neide, observando atentamente a reação de Patrícia. Quase morreu. Patrícia sentiu o mundo girar ao seu redor. Naufrágio, exatamente como acontecera com Rodrigo. Quando foi esse acidente? Isso não é da sua conta. Neide respondeu secamente. Agora, por favor, se retire e não volte a incomodar meu protegido. Patrícia olhou mais uma vez para Tiago. Rodrigo. Ele evitava seu olhar, mas ela podia ver a confusão em seus olhos. Eu não vou desistir, disse baixinho, apenas para ele ouvir. Eu sei quem você é. E saiu da suíte com o coração disparado. Agora tinha certeza. Neide Barbosa sabia muito mais do que estava dizendo. E o naufrágio não tinha sido acidente, cobertura presidencial. Logo após a saída de Patrícia, Neide fechou a porta da suíte e se virou para Tiago, que estava parado no meio da sala, com uma expressão perturbada. Tiago, querido, você está bem? Essa mulher te deixou nervoso. Neide, preciso te perguntar uma coisa. Ele se sentou no sofá, passando as mãos pelo rosto. Você tem certeza absoluta sobre o que aconteceu comigo? Sobre minha vida antes do acidente? O coração de Neide acelerou, mas ela manteve a expressão calma. Claro que tenho. Por que pergunta isso? Essa camareira, ela me mostrou uma foto. Uma foto de casamento onde aparece um homem idêntico a mim. Tiago, já conversamos sobre isso. Existem pessoas parecidas no mundo. Além disso, com a tecnologia de hoje, é muito fácil manipular fotos. Mas ela me chamou de Rodrigo. E quando ela falou sobre naufrágio, você confirmou que eu sofri um naufrágio. Como ela podia saber disso? Neide sentiu o pânico crescer em seu peito. Precisava agir rápido antes que Tiago começasse a fazer conexões perigosas. Querido, você está se deixando influenciar por uma oportunista. Essas pessoas estudam hóspedes ricos. Inventam histórias para tentar se aproximar. É um golpe muito comum. Mas os olhos dela, Neide, havia tanta dor genuína. Exatamente o que uma boa golpista faria. Neide se aproximou e tocou o braço dele carinhosamente. Tiago, você confia em mim? Claro que confio. Então me deixe cuidar disso. Vou falar com a gerência do hotel para que essa mulher seja transferida para outro setor, longe de você. Após Tiago concordar relutantemente, Neide desceu até a recepção do hotel. Seus saltos ecoavam pelo mármore enquanto ela formulava um plano. Aquela mulher era perigosa. Perigosa demais para ser ignorada. Preciso falar com o gerente, disse secamente para a recepcionista. 15 minutos depois, estava no escritório de Paulo Mendes, o gerente-geral do hotel. Senhora Barbosa, é sempre um prazer recebê-la. O senhor Brito está satisfeito com a hospedagem. Na verdade, vim aqui por um problema grave. Neide assumiu sua postura mais imponente. Uma das suas funcionárias está perturbando meu protegido. Acredito que seja uma tentativa de golpe. Meu Deus, que funcionária! Uma camareira chamada Patrícia. Ela invadiu a suíte presidencial ontem e hoje, inventando histórias absurdas sobre conhecer o Sr. Brito. Paulo franziu a testa. Conhecia Patrícia há anos e sabia que ela era uma funcionária exemplar. Senhora Barbosa, posso garantir que Patrícia Lima é uma das nossas melhores funcionárias. Nunca tivemos problema algum com ela. Bem, agora estão tendo. Neide abriu a bolsa e tirou um envelope. Aqui estão 10 mil reais. Quero que essa mulher seja demitida hoje. Paulo olhou para o dinheiro, chocado. Senhora, eu não posso aceitar isso. E não posso demitir uma funcionária sem justa causa. Então encontre uma justa causa, disse Neide friamente. Ou prefere que o Sr. Brito se hospede em outro hotel e leve todos os eventos corporativos que ele organiza junto com ele? A ameaça foi clara. A conta de Tiago Brito representava uma parte significativa da receita anual do hotel. Eu vou conversar com a funcionária, dar uma advertência. Não é suficiente. Quero ela longe do meu protegido. Naquele momento, a porta se abriu e entrou um homem alto, moreno, com cicatrizes no rosto e um olhar frio. Neide sorriu pela primeira vez na conversa.
Ah, perfeito, Paulo. Este é Antônio Reis, meu assessor de segurança. Ele vai me ajudar a resolver esse problema. Paulo sentiu um arrepio. Havia algo intimidador naquele homem. Prazer, disse Antônio com uma voz áspera. Dona Neide me contou sobre a situação. Não se preocupe. Vou cuidar para que essa funcionária não incomode mais ninguém. Vestiário das funcionárias. 1 hora depois, Patrícia estava trocando de uniforme quando Carminha, uma colega, se aproximou nervosa. Patrícia, cuidado. Tem um homem estranho perguntando sobre você na recepção. Que homem? Alto, cheio de cicatriz. Disse que era da segurança de um hóspede. Dona Rosa está uma fera, falando que você anda arrumando confusão. Patrícia sentiu um frio no estômago. Neide tinha agido rápido. Onde ele está agora? Não sei, mas Patrícia, que confusão é essa? O que você fez? Antes que pudesse responder, a porta do vestiário se abriu bruscamente. Era Antônio Reis. Patrícia Lima. Senhor, aqui é vestiário feminino. O senhor não pode entrar. Posso entrar onde eu quiser. Ele se aproximou, intimidador. Preciso ter uma conversinha com você. As outras funcionárias saíram rapidamente, deixando Patrícia sozinha com ele. Escuta aqui, mocinha. Você vai parar de encher o saco do Dr. Tiago, entendeu? Vai esquecer que ele existe. Não sei do que você está falando. Antônio deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dela. Não se faça de desentendida. Você sabe exatamente do que estou falando. E se você não parar com essa palhaçada, pode acontecer coisa ruim. Coisa muito ruim. Você está me ameaçando. Estou te avisando. Ele olhou ao redor do vestiário. Lugar bonito para trabalhar. Seria uma pena se você perdesse esse emprego. Ou se alguma coisa acontecesse com sua filhinha. O sangue de Patrícia gelou. Como você sabe da minha filha? Eu sei de muita coisa. Lívia, 9 anos. Estuda na escola municipal Santos Dumont. Uma menina linda. O sorriso dele era aterrorizante. Seria terrível se alguma coisa acontecesse com ela. Se você encostar um dedo na minha filha, não vai acontecer nada se você for uma menina esperta. Esqueça o Dr. Tiago. Esqueça essa história maluca de marido. Foque no seu trabalho e na sua filha. Ele se dirigiu à porta, mas parou. Ah, e se você for à polícia ou tentar contar essa conversa para alguém, lembre-se, ninguém vai acreditar numa camareira pobre contra pessoas importantes como Dona Neide. Casa de Patrícia. Final da tarde, Patrícia chegou em casa tremendo. Lívia estava na sala fazendo lição de casa, cantarolando baixinho. A visão da filha em segurança a acalmou um pouco, mas o medo permanecia. Oi, mamãe. Você chegou cedo hoje. Oi, meu amor. Patrícia a abraçou mais forte que o normal. Mamãe, você está bem, você está tremendo. Só estou cansada. Filha, Lívia mostrou o caderno. Olha, a professora mandou fazer uma redação sobre família. Eu escrevi sobre você e sobre o papai que está no céu. Patrícia olhou para a redação e seu coração apertou. Lívia tinha desenhado uma família, uma mãe, uma filha e um homem com asas, representando o pai morto. Ficou linda, meu amor. Mamãe, às vezes eu penso como seria se o papai não tivesse morrido. Será que ele seria carinhoso comigo? Patrícia sentiu as lágrimas brotarem. Seria muito carinhoso. Ele te amaria mais que tudo no mundo. Naquela noite, depois que Lívia dormiu, Patrícia ficou na janela olhando a rua. O medo a consumia, mas a determinação era maior. Rodrigo estava vivo. Ela tinha certeza. E Neide Barbosa sabia muito mais do que estava dizendo. Pegou o celular e pesquisou novamente sobre Neide na internet. Desta vez, procurou mais fundo. Encontrou uma reportagem antiga de um jornal local. Empresária rica vive isolada em ilha após morte do marido. A matéria falava sobre como Neide se mudara para uma ilha remota, após enviuvar, vivendo como eremita por anos antes de voltar ao mundo dos negócios. Ilha remota, murmurou Patrícia. Foi lá que ela encontrou o Rodrigo. Não sabia como, mas ia descobrir a verdade. Por ela, por Lívia, e pelo homem que amava e que estava perdido em sua própria vida, mesmo que isso custasse tudo o que ela tinha. Casa de Patrícia. Sábado pela manhã,
Patrícia acordou com uma decisão tomada. As ameaças de Antônio Reis só confirmaram que estava no caminho certo. Se Neide havia contratado um homem perigoso para intimidá-la, era porque tinha muito a esconder. "Lívia, meu amor, vista sua roupa mais bonita", disse enquanto preparava o café da manhã. "Por quê, mamãe? Vamos sair." Patrícia respirou fundo. Sabia que estava arriscando muito, mas sua filha tinha o direito de conhecer o pai. E talvez, apenas talvez, a presença de Lívia despertasse algo na memória de Rodrigo. "Vamos fazer uma visitinha." "Para onde?" "Você vai conhecer uma pessoa muito especial." Lívia franziu a testa, curiosa, mas não perguntou mais nada. Aos 9 anos, já tinha aprendido que a mãe às vezes guardava surpresas. 1 hora depois, estavam na entrada do Hotel Diamante Real. Patrícia sabia que era seu dia de folga, mas também sabia que Tiago, Rodrigo, costumava tomar café na varanda da cobertura todas as manhãs. "Nossa, mamãe, que hotel bonito, é aqui que você trabalha." "É, filha, e hoje você vai conhecer." Patrícia hesitou. "Como explicar? Você vai conhecer alguém que pode ser muito importante para nós." Carlinhos, o segurança, estranhou vê-la ali num sábado e com uma criança. "Dona Patrícia, o que a senhora faz aqui hoje?" "Oi, Carlinhos. Preciso resolver uma coisa rapidinho. Pode liberar o elevador." Ele hesitou. Mas conhecia Patrícia há anos e sabia que ela era uma pessoa séria. "Só rapidinho, viu? Se Dona Rosa souber que deixei subir uma criança." "Obrigada, Carlinhos. Será rapidinho." No elevador, Lívia estava encantada com os espelhos e o mármore dourado. "Mamãe, quem é essa pessoa especial que vamos conhecer?" Patrícia ajoelhou-se na altura da filha. "Lívia, você se lembra das histórias que eu contava sobre seu papai?" "Claro, ele era alto, bonito e me chamaria de princesinha. E se eu disser que talvez ele não tenha morrido no naufrágio?" Os olhos de Lívia se arregalaram. "Como assim, mamãe? Às vezes, quando as pessoas batem a cabeça muito forte, elas esquecem de tudo, esquecem até do próprio nome. E você acha que encontrou o papai? Eu tenho quase certeza." O elevador parou no último andar. Patrícia segurou a mão da filha e caminhou até a porta da cobertura presidencial. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que Lívia podia ouvir. Bateu na porta suavemente. "Quem é?" A voz conhecida de Tiago, Rodrigo, "Serviço de quarto", disse ela, usando a desculpa de sempre. A porta se abriu e Tiago apareceu vestindo uma camiseta polo azul e calças jeans. Quando viu Patrícia, sua expressão se endureceu, mas quando seu olhar desceu para Lívia, algo mudou completamente. Ele ficou parado, olhando para a menina como se tivesse visto um fantasma. Lívia, por sua vez, o encarava com a boca ligeiramente aberta. "Mamãe", sussurrou ela, sem tirar os olhos de Tiago. "Ele é igualzinho ao papai das fotos." Tiago se abaixou instintivamente, ficando na altura da criança. Seus olhos percorreram cada traço do rosto de Lívia. Os olhos castanhos idênticos aos seus, o formato do nariz, o queixo determinado. Como você se chama?" perguntou com a voz embargada. "Lívia Lima Azevedo." "Azevedo", ele repetiu. E por um momento pareceu perdido em pensamentos profundos. "Mamãe disse que você esqueceu de tudo por causa de uma batida na cabeça", disse Lívia com a franqueza típica das crianças. "Mas que você é meu papai." Tiago olhou para Patrícia. Depois de volta para Lívia, algo estava acontecendo dentro dele. Ela podia ver pela forma como suas mãos tremiam levemente. Você tem 9 anos. Vou fazer 10 em dezembro." Tiago fez as contas mentalmente. Se a criança tinha 9 anos e ele havia desaparecido há 9 anos. "Você gosta de castelos de areia?" perguntou de repente. Sem saber por quê, os olhos de Lívia se iluminaram. "Adoro, como você sabia." Eu não sei." Ele passou a mão pelos cabelos, confuso. "Só sabia?" Naquele momento, o elevador se abriu e Neide saiu apressadamente, seguida de Antônio Reis. Quando viu a cena, Tiago ajoelhado na frente de uma criança que era sua cara lavada, e Patrícia ao lado. Seu rosto empalideceu. "Tiago, o que está acontecendo aqui?" Tiago se levantou, ainda olhando para Lívia.
Neide, esta criança, ela é uma farsa. Neide interrompeu bruscamente. Antônio, eu não disse para você cuidar dessa situação. Antônio se aproximou de Patrícia com um ar ameaçador, mas ela puxou Lívia para trás de si. Não chegue perto da minha filha. Filha, repetiu Tiago olhando de uma para outra. Ela é sua filha. Nossa filha, disse Patrícia com firmeza. Isso é mentira, gritou Neide. Tiago, não acredite nessa mulher. Ela está usando uma criança para aplicar um golpe. Mas Tiago não conseguia parar de olhar para Lívia. Havia algo nela que mexia com algo profundo em sua alma. Uma conexão que ele não conseguia explicar. Papai, disse Lívia de repente, dando um passo em direção a ele. Você lembra quando costumava me chamar de princesinha nos seus sonhos? Tiago sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Como você sabe disso? Porque eu sonho com você também. Você sempre me chama de princesinha e diz que me ama muito. As lágrimas começaram a brotar nos olhos de Tiago. Fragmentos de memórias começaram a surgir em sua mente. Uma mulher grávida, suas mãos tocando uma barriga redonda, sua voz dizendo, se for menina, vou chamar ela de minha princesinha. Não, gritou Neide, percebendo que estava perdendo o controle da situação. Antônio, tire essas pessoas daqui agora. Antônio avançou em direção a Patrícia e Lívia, mas Tiago se colocou entre eles. Não toque nelas. Tiago, o que você está fazendo? Perguntou Neide desesperada. Protegendo minha família, disse ele, surpreendendo a si mesmo com as palavras que saíram de sua boca. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Neide olhava para Tiago como se ele tivesse acabado de apunhalá-la no coração. Sua família. Ela gaguejou. Tiago olhou para Lívia, depois para Patrícia. Ainda não se lembrava de tudo. Mas algo dentro dele reconhecia aquelas duas pessoas como sendo as mais importantes de sua vida. Sim, disse com mais firmeza. Minha família. Lívia correu para ele e o abraçou pela cintura. O momento que Tiago sentiu os pequenos braços ao redor dele, uma onda de emoções o atingiu com força total. Amor paternal, proteção, uma felicidade que ele não sabia que existia. Princesinha, murmurou, abraçando-a de volta. Patrícia chorava em silêncio, vendo pai e filha se abraçarem pela primeira vez de forma consciente. Neide, percebendo que estava perdendo tudo pelo que havia lutado durante 9 anos. Deu um passo para trás, o rosto contorcido de raiva e desespero. Isso não vai ficar assim, disse com uma voz baixa e perigosa. Vocês não sabem com quem estão mexendo. E saiu da cobertura, seguida por Antônio, deixando para trás uma família que finalmente começava a se reencontrar. Cobertura presidencial. 2 horas depois, Tiago estava sentado no sofá da suíte com Lívia aninhada ao seu lado. Folheando um álbum de fotos que Patrícia havia trazido, cada imagem era como uma peça de quebra-cabeças que lentamente começava a se encaixar em sua mente confusa. Essa aqui é do nosso casamento, disse Patrícia, apontando para uma foto onde os dois sorriam radiantes na saída da igreja. Você disse que seria o dia mais feliz da sua vida. Tiago tocou a foto delicadamente. Por um momento, pôde quase ouvir o som dos sinos, sentir o cheiro das flores, ver o sorriso de Patrícia caminhando em sua direção, vestida de branco. Eu lembro, vagamente, como se fosse um sonho muito antigo. E essa aqui, Lívia mostrou uma foto do casal na praia. É de quando vocês foram fazer a lua de mel. Mamãe disse que foi muito romântico. Morro de São Paulo, murmurou Tiago, surpreendendo a si mesmo. Ficamos numa pousada pequena, de frente para o mar. Patrícia sentiu o coração acelerar. Você está se lembrando. São só fragmentos, como flashes que aparecem e desaparecem. Ele olhou para ela intensamente. Patrícia, o que exatamente aconteceu comigo? Por que não me lembro de vocês? Patrícia respirou fundo. Era hora de contar tudo o que sabia. No último dia da lua de mel, você alugou um barco para fazermos um passeio. Começou uma tempestade terrível. O barco virou. Nós nos separamos na água. Sua voz falhou. Eu consegui chegar à praia, você desapareceu. Todo mundo disse que você tinha morrido. Mas eu não morri. Não,
De alguma forma, você sobreviveu. Mas quando te encontrei aqui no hotel, você era outra pessoa. Tiago Brito, empresário de São Paulo, sem memória nenhuma da vida anterior. Tiago se levantou e caminhou até a janela, observando o mar da Baía de Todos os Santos. Neide me disse que sofria um acidente de barco durante uma viagem de negócios, que ela me encontrou e me ajudou a reconstruir minha vida. Rodrigo. Patrícia se aproximou dele. Eu preciso te contar uma coisa sobre Neide. Antes que pudesse continuar, o telefone da suíte tocou. Tiago atendeu. Alô? Tiago, querido, precisamos conversar urgentemente. Era Neide, e sua voz soava diferente. Mais fria, mais controlada. Venha até meu escritório, sozinho. Neide, eu. Sozinho. Tiago, é importante. Ela desligou antes que ele pudesse responder. Quem era? Perguntou Patrícia. Neide, quer que eu vá até o escritório dela? Não vá. Tenho um mau pressentimento sobre essa mulher. Eu preciso conversar com ela. Tenho o direito de saber a verdade sobre minha vida. Patrícia segurou o braço dele. Então, eu vou com você. Não, disse Tiago firmemente. Se há algo perigoso, não quero que vocês se envolvam. Fiquem aqui. Papai! Lívia puxou a manga da camisa dele. Não demore. Tá, eu acabei de te encontrar. O coração de Tiago se apertou ao ouvir a palavra papai saindo dos lábios da filha. Não vou demorar, princesinha. Escritório de Neide Barbosa. 1 hora depois, o escritório de Neide ficava no 4º andar de um dos prédios mais luxuosos de Salvador. Quando Tiago chegou, ela estava de pé atrás da mesa, olhando pela janela panorâmica. Neide, precisamos conversar sobre 9 anos. Ela o interrompeu sem se virar. 9 anos eu dediquei minha vida a você. Cuidei de você quando estava perdido, construí sua identidade, seu império empresarial. E agora você me abandona por uma camareira e uma criança. Neide, se elas são minha família verdadeira, família... Ela se virou bruscamente, os olhos vermelhos de raiva. Eu sou sua família. Eu sou a única pessoa que realmente se importa com você. Você mentiu para mim. Eu te salvei. Te salvei de uma vida medíocre, de um casamento sem futuro. Tiago franziu a testa. Como assim sem futuro? Você conhecia a Patrícia antes do acidente. Neide percebeu que havia falado demais. Caminhou até o bar e serviu 2 uísques, oferecendo um para Tiago. Sente-se, é hora de você conhecer toda a verdade. Tiago pegou o copo, mas não bebeu. Algo na postura de Neide o deixava alerta. Eu conheci você antes do casamento. Ela começou. Você trabalhava como consultor na minha empresa em São Paulo. Jovem, ambicioso, lindo. Eu me apaixonei perdidamente por você. Você se apaixonou por mim, mas você nem me notava. Estava cego por aquela camareira, uma garota sem educação, sem futuro, que trabalhava limpando banheiros de hotel. Patrícia não limpava banheiros, ela era. Não importa o que ela era, Neide gritou. O que importa é que você escolheu ela em vez de mim, uma mulher que podia te dar tudo. Tiago começou a compreender a dimensão da obsessão de Neide. Você orquestrou o naufrágio? Neide sorriu friamente. Não exatamente. O naufrágio foi real. Uma tempestade inesperada. Mas quando soube que você havia desaparecido, vi uma oportunidade. Uma oportunidade. Contratei pescadores para procurarem por você. Quando te encontraram numa ilha deserta, amnésico e ferido, eu vi a chance de finalmente ter você para mim. Tiago sentiu náusea. Você sequestrou minha vida. Eu te dei uma vida melhor. Olhe o que você se tornou. Um empresário bem-sucedido, respeitado, rico. Baseado em mentiras, baseado no amor. Neide se aproximou dele, tocando seu rosto. Eu te amo, Tiago. Sempre amei. Mais do que aquela mulher jamais poderia amar. Tiago se afastou bruscamente. Você está doente, Neide. Precisa de ajuda. Doente. Os olhos dela brilharam perigosamente. Doente é você, correndo atrás de fantasmas do passado. Elas não são fantasmas. São minha família verdadeira. Sua família verdadeira sou eu. E se você não consegue enxergar isso... Ela abriu uma gaveta da mesa e puxou um revólver. Então ninguém mais vai ter você. Tiago recuou, as mãos levantadas. Neide, abaixe essa arma, vamos conversar.
Não há mais nada para conversar. Você vai voltar comigo para São Paulo hoje. Vai esquecer essa camareira e essa criança. Eu não posso fazer isso. Pode e vai. Ela apontou a arma diretamente para ele. Ou prefere que alguma coisa aconteça com sua família? O sangue de Tiago gelou. Você não faria isso. Antônio está indo buscar elas no hotel agora mesmo. Uma palavra minha. E... Ela fez um gesto com a arma. Neide, pelo amor de Deus. O amor de Deus. Ela riu amargamente. Deus me tirou tudo na vida. Meu marido, minha chance de ser mãe, minha juventude. Mas me deu você. E eu não vou deixar ninguém me tirar você também. Tiago percebeu que estava lidando com uma mulher completamente desequilibrada. 9 anos de obsessão tinham transformado Neide em algo perigoso e imprevisível. Está bem, disse ele devagar. Eu vou com você, mas deixe elas em paz. Mentira! Assim que eu abaixar a guarda, você vai correr para elas. Eu dou minha palavra. Sua palavra não vale nada para mim, Anymore. Ela pegou o telefone sobre a mesa. Antônio, pode executar o plano, sim, as duas. Não. Tiago se jogou em direção a ela. Tentando tomar o telefone, a luta foi breve, mas intensa. No meio da confusão, um tiro ecoou pelo escritório. Quando a fumaça se dissipou, Neide estava no chão, ferida no ombro, e Tiago segurava a arma com mãos trêmulas. Você atirou em mim, ela sussurrou incrédula. Eu não queria, mas você me forçou, com a arma ainda apontada para Neide. Tiago pegou o telefone e discou para a polícia. Depois ligou para o hotel. Patrícia, saiam daí agora. Vocês estão em perigo. A voz dela do outro lado da linha estava apavorada. Rodrigo, tem um homem aqui tentando arrombar a porta da suíte. Tranquem-se no banheiro e não saiam até eu chegar. Enquanto esperava a polícia chegar. Tiago olhou para Neide, que chorava no chão, segurando o ombro ferido. Por quê? Perguntou ela. Por que você não consegue me amar? Por que você não sabe o que é amor? Respondeu ele tristemente. Amor não é possessão. Amor não é controle. Amor é liberdade. E pela primeira vez em 9 anos, Rodrigo Azevedo começou a se lembrar completamente de quem realmente era. Hotel Diamante Real. Cobertura presidencial. O som de algo batendo contra a porta da suíte ecoava pelo corredor. Patrícia segurava Lívia contra o peito, as duas escondidas no banheiro da cobertura, enquanto Antônio Reis tentava forçar a entrada. Abra essa porta, mocinha. Não vou machucar vocês. Só quero conversar. Mas a voz dele não soava nada convincente. Patrícia sabia que estavam em perigo mortal. Mamãe, eu estou com medo, sussurrou Lívia, agarrando-se ao uniforme da mãe. Vai ficar tudo bem, minha filha. Papai vai chegar logo. Papai. A palavra saía naturalmente de seus lábios agora. Rodrigo tinha voltado para elas, mesmo sem recuperar totalmente a memória. O amor paternal havia despertado no momento em que viu Lívia. O barulho da porta sendo arrombada fez ambas se encolherem ainda mais. Passos pesados ecoaram pela suíte. Eu sei que vocês estão aqui. Saiam logo, não vou fazer mal a ninguém. Patrícia puxou Lívia para o cantinho mais escondido do banheiro de mármore. O celular vibrou em sua mão. Uma mensagem de Rodrigo. Polícia a caminho, aguentem mais um pouco. Escritório de Neide. Ao mesmo tempo, Neide estava sentada no chão, encostada na parede, segurando o ombro ferido enquanto observava Rodrigo andar de um lado para o outro nervoso. Você não entende o que fez, disse ela com a voz fraca. Antônio não vai parar, ele tem ordens. Então pare ele. Não posso quando ele recebe uma ordem só para quando a cumpre. Rodrigo sentiu o desespero crescer em seu peito. Precisava chegar ao hotel, mas não podia deixar Neide sozinha. Ela podia fugir ou inventar alguma história para a polícia. Por que você fez isso, Neide? Por que destruiu minha vida? Ela o olhou com uma mistura de amor e ódio nos olhos. Porque eu te amo de verdade, não como aquela camareira que te ama pela aparência. Pelo romance bobo. Eu te amo pela pessoa que você é, pelo que você pode se tornar. Você não me ama. Você ama uma versão de mim que você criou. Eu te salvei, quando te encontrei naquela ilha. Você estava morto por dentro, sem memória, sem identidade, sem futuro. Eu te dei tudo isso. Rodrigo parou na frente dela, os olhos brilhando de raiva. Você roubou minha vida.
Roubou meus primeiros momentos com minha filha. Você sabia que Patrícia estava grávida. Neide desviou o olhar. Responda. Eu sabia. Como sabia? Porque eu estava investigando vocês. Ela gritou. Eu contratei um detetive para descobrir tudo sobre sua vida pessoal. Queria encontrar uma forma de separar vocês. Rodrigo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Você sabia que eu ia ser pai, e mesmo assim me manteve longe da minha família por 9 anos. Aquela criança não era sua filha ainda. Era só um projeto. Eu te ofereci uma vida real, concreta. Lívia é minha filha. Ela é real. Ela é a coisa mais importante que existe na minha vida. As sirenes da polícia ecoaram pela rua lá embaixo. Rodrigo correu para a janela e viu as viaturas se aproximando do prédio. Neide, você vai dizer para a polícia toda a verdade sobre o sequestro, sobre as mentiras, sobre tudo. E se eu não disser? Então você vai responder por tentativa de homicídio também? Eu tenho testemunhas de que você tentou me matar. Neide fechou os olhos, derrotada. Você nunca vai me perdoar. Vai. Perdoar. Rodrigo a olhou com incredulidade. Você roubou 9 anos da minha vida? 9 anos que eu poderia ter passado com minha esposa e minha filha. Você acha que isso tem perdão? Hotel Diamante Real. Cobertura presidencial. A porta do banheiro se abriu devagar. Antônio Reis apareceu na entrada, segurando uma arma. Saiam daí agora. Patrícia se colocou na frente de Lívia. Pelo amor de Deus, ela é só uma criança. Criança que vai estragar tudo para Dona Neide. Vocês duas são um problema que precisa ser resolvido. Não, por favor. Mamãe. Lívia gritou quando Antônio avançou em direção a elas. Naquele momento, a porta da suíte se abriu com força. Era Carlinhos, o segurança do hotel, acompanhado de 2 policiais. Polícia, solte a arma! Antônio se virou bruscamente, apontando a arma para os policiais. Na confusão que se seguiu, Patrícia puxou Lívia para fora do banheiro e correu para o quarto. Mamãe, cadê o papai? Ele está vindo, filha. Ele está vindo. O som de tiros ecoou pela suíte. Patrícia abraçou Lívia com força, protegendo-a com o próprio corpo. Depois, silêncio. Está tudo bem, senhoras. Podem sair. Era um dos policiais. Antônio estava no chão, desarmado e algemado. Delegacia de polícia. 2 horas depois, Rodrigo chegou correndo à delegacia, onde Patrícia e Lívia já estavam prestando depoimento. Quando as viu, correu para abraçá-las. Vocês estão bem, ninguém se machucou. Estamos bem, papai, disse Lívia, abraçando-o com força. Mas foi muito assustador. Rodrigo olhou para Patrícia, vendo as lágrimas nos olhos dela. Desculpe por ter colocado vocês em perigo. Não foi culpa sua. Você também foi vítima dessa mulher louca. O delegado se aproximou deles. Senhor Rodrigo Azevedo, presumo... Sim, esse é meu nome verdadeiro. Precisamos do seu depoimento. A senhora Neide Barbosa confessou tudo. Sequestro, falsificação de documentos, tentativa de homicídio. Ela vai ficar presa por muito tempo. E Antônio Reis, também preso. Tentativa de homicídio, ameaças, invasão de domicílio, não vai mais incomodar vocês. Rodrigo suspirou, aliviado. Tem mais uma coisa, disse o delegado. A senhora Neide contou algo que vocês precisam saber. O quê? Sobre a gravidez da sua esposa. Ela sabia desde antes do naufrágio que a senhora estava esperando um bebê. Patrícia e Rodrigo se olharam. Como ela sabia? Perguntou Patrícia. Ela tinha contratado um detetive para investigar a vida de vocês. Queria encontrar uma forma de separá-los. Quando soube da gravidez, ficou ainda mais obcecada. Rodrigo sentiu a raiva crescer novamente. Ela sabia que eu ia ser pai, e mesmo assim, me manteve longe da minha família. Tem mais. Ela também confessou que não foi coincidência vocês terem se encontrado no hotel. Ela sabia que a senhora trabalhava lá e escolheu se hospedar propositalmente. Por quê? Para testar se o senhor Rodrigo reconheceria a esposa, quando viu que ele estava começando a se lembrar, entrou em pânico. Lívia puxou a manga da camisa de Rodrigo. Papai, agora que você se lembrou de tudo, você vai ficar com a gente para sempre. Rodrigo se ajoelhou na altura da filha, segurando suas mãos pequenas. Para sempre, princesinha.
Nunca mais vou deixar vocês. Promete. Prometo. Ele olhou para Patrícia, vendo o amor e o perdão nos olhos dela. Nós temos muito o que conversar, disse ela. 9 anos é muito tempo. Eu sei, e eu quero saber tudo. Quero saber como foi a gravidez, como foi o nascimento da Lívia. Quero saber sobre cada dia que eu perdi. E eu quero te contar tudo, mas não aqui. Vamos para casa. Patrícia sorriu através das lágrimas. Vamos para casa, nossa casa. Praia do Farol da Barra. Pôr do sol mais tarde naquele dia. Os 3 estavam sentados na areia da praia, onde Rodrigo havia pedido Patrícia em casamento. Lívia brincava com a areia, construindo castelos, enquanto os pais conversavam. Eu lembro agora, disse Rodrigo. Olhando para o mar, lembro do dia em que descobrimos que você estava grávida. Você estava radiante. Você ficou maluco de felicidade. Disse que íamos ser a família mais feliz do mundo. E vamos ser, começando agora. Rodrigo tirou do bolso a aliança que Patrícia havia mostrado para ele. Sua aliança de casamento, que ela havia guardado por 9 anos. Você quer casar comigo de novo? Patrícia riu, chorando ao mesmo tempo. Nós já somos casados. Mas eu quero fazer direito desta vez. Quero que Lívia seja nossa dama de honra. Eu aceito casar com você quantas vezes for preciso. Ele colocou a aliança de volta no dedo dela, como havia feito 9 anos antes. Eu te amo, Patrícia. Sempre amei, mesmo quando não me lembrava. E eu te amo, Rodrigo. Sempre soube que você voltaria para mim. Lívia correu para eles, cobrindo-os de areia. Olhem meu castelo. É grande como uma casa. Igual a casa que vamos construir juntos, disse Rodrigo, abraçando sua família. E pela primeira vez em 9 anos, eles estavam completos. Casa de Patrícia, bairro de Itapuã. Uma semana depois, Rodrigo acordou no sofá da sala, onde havia dormido desde que voltara para casa. Ainda estava se acostumando com a ideia de ter uma família, uma casa. Uma vida completamente diferente da que conhecera como Tiago Brito. As memórias voltavam em ondas. Algumas claras como cristal, outras fragmentadas como vidros quebrados. O cheiro de café e tapioca vinha da cozinha, misturado com o som da voz melodiosa de Patrícia cantarolando uma música que ele reconhecia vagamente. Era uma canção que ela costumava cantar durante a gravidez, quando falava com o bebê na barriga. Bom dia, papai. Lívia apareceu correndo, ainda de pijama, e se jogou em seus braços. Bom dia, princesinha. A palavra saía naturalmente agora, como se nunca tivesse parado de chamá-la assim. Mamãe está fazendo tapioca de queijo do jeito que você gosta. Rodrigo franziu a testa. Como ela sabe do que eu gosto. Porque você contava tudo para ela antes de eu nascer. Ela lembra de tudo sobre você. Patrícia apareceu na porta da cozinha, um avental florido amarrado na cintura, sorrindo de forma tímida. Ainda havia uma certa estranheza entre eles. 9 anos eram muito tempo, e ambos haviam mudado. Dormiu bem? Perguntou ela. Melhor que nos últimos 9 anos. Respondeu ele, sinceramente. A tapioca está pronta, e tem café bem forte, do jeito que você gostava. Rodrigo se levantou e caminhou até ela, parando a poucos centímetros de distância. Patrícia, você não precisa andar na ponta dos pés comigo. Eu sei que sou praticamente um estranho para vocês agora. Você não é um estranho. Você é o Rodrigo. Só, mais velho, mais sério. Neide me transformou em outra pessoa. Não sei se consigo voltar a ser quem eu era. Patrícia tocou o rosto dele delicadamente. Você não precisa voltar a ser quem era. Você pode ser quem você é agora. Nós vamos nos conhecer de novo. Depois do café da manhã, Rodrigo saiu para resolver questões legais relacionadas à sua identidade. Os documentos de Tiago Brito precisavam ser anulados, e ele precisava recuperar oficialmente sua verdadeira identidade. Enquanto isso, Patrícia foi trabalhar no hotel. Mesmo com tudo o que havia acontecido, ela ainda precisava do emprego. Dona Patrícia, Carlinhos a cumprimentou na entrada. Como estão as coisas em casa? Estranhas, admitiu ela. É como se o Rodrigo fosse a mesma pessoa e uma pessoa diferente ao mesmo tempo. 9 anos é muito tempo. Né? Ele vai precisar de paciência para se readaptar. E eu também. Durante o turno, Patrícia foi designada para limpar a antiga cobertura presidencial, onde tudo havia começado. Quando entrou na suíte, agora vazia,
Sentiu um arrepio. Ali havia sido o local do reencontro impossível, onde sua vida havia mudado para sempre. Seu celular tocou. Era Rodrigo. Patrícia, você pode vir me buscar na delegacia. Terminei os trâmites, mas estou me sentindo meio perdido. Claro, já termino aqui e vou te buscar. Patrícia, obrigado por tudo, por não ter desistido de mim. Delegacia. Final da tarde quando Patrícia chegou. Encontrou Rodrigo sentado nos degraus da delegacia, segurando uma pilha de documentos. Ele parecia exausto, como se carregar o peso de sua verdadeira identidade fosse fisicamente cansativo. Como foi? Perguntou ela, sentando-se ao lado dele. Oficialmente, eu sou Rodrigo Azevedo novamente. Tiago Brito nunca existiu. Ele mostrou os documentos. Mas é estranho. Durante 9 anos, eu fui outra pessoa. Construí uma empresa, fiz negócios, criei relacionamentos. Agora, tudo isso parece falso. Não era falso para você na época, mas era baseado em mentiras. Ele olhou para ela. Patrícia, eu lembro agora de como éramos felizes. Lembro do nosso casamento, da nossa lua de mel, de quando descobrimos que você estava grávida. Mas também lembro de como eu me tornei como Tiago, mais frio, mais calculista, mais vazio. Você não é vazio. Eu vi nos seus olhos quando conheceu a Lívia, vi o amor despertando. Mas e entre nós? Como vamos reconstruir o que tínhamos? Patrícia pegou a mão dele. Um dia de cada vez, sem pressa, sem pressão. Casa de Patrícia. Noite Lívia estava fazendo lição de casa na mesa da sala quando Rodrigo chegou em casa. Ela o olhou e sorriu. Papai, você pode me ajudar com matemática? Mamãe não é muito boa com números. Claro, princesinha. Rodrigo se sentou ao lado da filha e olhou para os exercícios. Eram problemas simples para uma criança de 9 anos, mas para ele representavam algo muito maior. A chance de ser pai, de participar da vida de Lívia de forma real. Esse aqui é difícil, disse Lívia, apontando para um problema sobre frações. Vamos ver. Se você tem uma pizza e divide em 8 pedaços, enquanto explicava. Rodrigo sentiu uma memória voltando. Ele estava explicando matemática para alguém, mas não era Lívia. Era uma memória de quando era mais jovem, ajudando Patrícia com as contas do orçamento familiar que eles planejavam. Papai, você está bem? Lívia tocou o braço dele. Estou sim. Só lembrei de uma coisa. Do quê? De quando ajudava sua mãe com matemática. Antes de você nascer. Patrícia apareceu na porta da cozinha, tendo ouvido a conversa. Você se lembra disso? Me lembro de você sentada na mesa da nossa primeira casa, tentando calcular quanto gastaríamos por mês quando o bebê nascesse. Você estava nervosa porque não sabia se nossa renda seria suficiente. As lágrimas brotaram nos olhos de Patrícia. E você disse que não importava, que a gente sempre daria um jeito. E disse que nosso filho seria a pessoa mais amada do mundo, mesmo que tivéssemos que comer miojo todo dia. Lívia olhou dos pais. Vocês comiam miojo. Comíamos, riu Patrícia. Seu pai inventava receitas malucas de miojo. Miojo com ovo, miojo com salsicha, miojo doce com leite condensado. Eca. Lívia fez cara de nojo, mas estava rindo. Era gostoso. Defendeu-se Rodrigo. Ou talvez fosse porque estávamos felizes. Naquela noite, depois que Lívia foi dormir, Rodrigo e Patrícia se sentaram no pequeno terraço da casa, olhando as estrelas. Rodrigo, disse ela suavemente, eu preciso te contar algumas coisas sobre esses 9 anos. Pode falar. Não foi fácil. Houve momentos em que eu pensei em desistir, em aceitar que você tinha morrido e tentar seguir em frente. Por que não fez isso? Por causa dela? Lívia sempre perguntava sobre o pai. E toda vez que eu olhava para ela, via você, era impossível esquecer. Você nunca se envolveu com mais ninguém. Patrícia balançou a cabeça. Nunca consegui. Não parecia certo. Era como se uma parte de mim soubesse que você ainda estava vivo. Eu me envolvi com outras pessoas, como Tiago. Rodrigo baixou a cabeça. Envergonhado. Relacionamentos vazios, sem significado. Neide sempre dizia que eu não era o tipo de homem para compromissos sérios. Ela estava errada. Você sempre foi o homem mais fiel que eu conheci. Mas eu não era eu mesmo. Você é agora. Rodrigo olhou para ela no escuro. Patrícia,
Eu quero tentar. Quero reconstruir nossa família, nosso casamento. Mas não sei se consigo ser o homem que você se casou. Eu não quero o homem que eu me casei. Quero o homem que você é hoje, com suas experiências, suas cicatrizes, suas memórias, todas elas. Mesmo as memórias ruins, mesmo sabendo que eu vivi como outra pessoa por 9 anos. Principalmente por causa disso. Porque isso mostra o quanto você é forte. O quanto nós somos fortes. Rodrigo segurou a mão dela. Eu te amo, Patrícia. Não como uma lembrança do passado, mas como a mulher que você é hoje. A mulher que criou nossa filha sozinha, que nunca desistiu, que me trouxe de volta para casa. E eu te amo, Rodrigo, não como o homem que você era, mas como o homem que você escolheu ser agora. Eles se beijaram pela primeira vez em 9 anos. Um beijo que selava não o passado, mas o futuro que construiriam juntos. Penitenciária Feminina de Salvador. 2 meses depois, Neide Barbosa estava sentada na pequena cela, olhando pela janela gradeada. Seus cabelos, antes sempre impecáveis, agora estavam desgrenhados e grisalhos. A prisão havia envelhecido ela em anos em questão de semanas, mas seus olhos ainda brilhavam com a mesma obsessão perigosa. Visita para você, anunciou a guarda. Neide franziu a testa. Não esperava ninguém. Seus advogados só viriam na próxima semana, e ela não tinha família ou amigos. Nunca teve, na verdade. Quando chegou à sala de visitas, seu coração parou. Rodrigo estava sentado do outro lado da mesa de plástico, vestindo uma camisa simples e jeans, muito diferente do empresário elegante que ela havia moldado. Tiago, sussurrou ela. Meu nome é Rodrigo. Ele corrigiu firmemente. Sempre foi. Por que você veio aqui? Rodrigo estudou o rosto dela por um momento. Neide parecia menor, mais frágil, como se a prisão tivesse quebrado a fachada poderosa que mantinha há anos. Vim buscar respostas. Respostas que você nunca me deu. Que respostas? Sobre minha vida real. Sobre quem eu era antes de você me encontrar. Quero saber tudo. Neide riu amargamente. Para quê? Você já tem sua preciosa família de volta. Porque preciso entender. Preciso saber como era minha vida com Patrícia para poder construir uma nova vida com ela. Sua vida com ela era medíocre. Vocês eram pobres. Moravam numa casinha simples. Planejavam um futuro sem ambição. Éramos felizes. A pergunta pegou Neide desprevenida. Ela desviou o olhar. Responda, insistiu Rodrigo. Vocês eram patéticos, sempre grudados um no outro, rindo de bobagens, fazendo planos tolos. Quando descobriram da gravidez, vocês ficaram radiantes como se fosse a primeira criança do mundo. Ou seja, éramos muito felizes. Felicidade burra, felicidade de gente que não sabe que a vida pode oferecer muito mais. Você nunca foi feliz. Foi, Neide. A pergunta a atingiu como um tapa. Neide ficou em silêncio por um longo momento. Eu fui feliz quando cuidei de você. Quando você dependia de mim. Quando eu era a pessoa mais importante da sua vida. Mas isso não era amor. Era possessão. Era amor. Mais amor do que aquela mulher jamais sentiu por você. Patrícia sacrificou 9 anos da própria vida esperando por mim. Criou nossa filha sozinha. Nunca desistiu de acreditar que eu estava vivo. Isso é amor. Ela esperou porque é uma tola romântica. Ela esperou porque me amava de verdade. Não amava o que eu poderia me tornar, ou o que eu poderia lhe dar. Ela me amava pelo que eu era. Neide bateu o punho na mesa. E o que você era? Um consultor sem futuro. Eu te transformei num empresário de sucesso. Você me transformou numa mentira. Numa mentira que te deu tudo: dinheiro, poder, status. E me custou minha família. Me custou 9 anos com minha filha. 9 anos com minha esposa. Neide se inclinou para a frente, os olhos brilhando com desespero. Rodrigo, você ainda pode voltar. Pode deixar essa vida medíocre e ser Tiago novamente. Eu tenho dinheiro guardado. Posso comprar os melhores advogados. Neide, para. Podemos recomeçar em outro país onde ninguém nos conhece. Para! Rodrigo gritou, fazendo os guardas olharem na direção deles. Você não entende. Não é.
Eu escolho eles. Sempre vou escolher eles. Lágrimas começaram a brotar nos olhos de Neide. Por quê? O que eles têm que eu não tenho? Rodrigo a olhou com uma mistura de pena e tristeza. Amor verdadeiro, não o amor possessivo, ciumento e controlador que você sente. Amor que liberta, que permite crescer, que aceita a pessoa como ela é. Eu te amo mais que a vida. Você ama a ideia de me ter. Isso não é amor. Rodrigo se levantou para ir embora, mas parou. Neide, eu quero que você procure ajuda, terapia, tratamento. Você não é uma pessoa má. Você é uma pessoa machucada que fez escolhas terríveis. Você está me perdoando. Estou tentando. Pelo meu bem, não pelo seu. Casa de Patrícia. Tarde do mesmo dia, quando Rodrigo chegou em casa, encontrou Patrícia na cozinha preparando o jantar, enquanto Lívia brincava no quintal. A cena doméstica o encheu de uma paz que nunca havia sentido como Tiago Brito. Como foi a visita? Perguntou Patrícia. Sem olhar para ele. Difícil, mas necessária. Ela ainda está obcecada, mas também está quebrada. A prisão a destruiu. Patrícia parou de cortar os legumes e olhou para ele. Você sente pena dela? Sinto, e isso me surpreende. Por quê? Porque ela roubou 9 anos da minha vida. Deveria odiá-la. Patrícia se aproximou dele. Mas você não odeia. Não consigo. Ela é uma mulher solitária que nunca aprendeu a amar direito. Isso não justifica o que fez, mas explica. Você sempre foi assim, disse Patrícia sorrindo. Sempre tentando entender as pessoas, mesmo quando elas te machucavam. Você se lembra disso de mim. Lembro de tudo sobre você, inclusive das coisas que você não lembra sobre si mesmo. Naquele momento, Lívia entrou correndo na cozinha. Papai, tem uma mulher estranha na rua olhando para nossa casa. Rodrigo e Patrícia se entreolharam, preocupados. Rodrigo foi até a janela e olhou para fora. Era uma mulher que ele não reconhecia, mas havia algo familiar nela. Ela estava parada do outro lado da rua, olhando fixamente para a casa. Você conhece ela? Perguntou Patrícia. Não, mas... A mulher começou a caminhar em direção à casa. Rodrigo abriu a porta antes que ela batesse. Posso ajudá-la? A mulher, de uns 40 anos, com cabelos loiros e olhos azuis, o estudou intensamente. Você é Rodrigo Azevedo. Sou quem é a senhora. Meu nome é Helena Barbosa, sou irmã de Neide. O sangue de Rodrigo gelou. Neide nunca mencionou ter uma irmã. Nós estávamos brigadas há 20 anos. Soube do que aconteceu pelos jornais e vim de São Paulo para falar com você. Sobre o quê? Sobre minha irmã e sobre você. Helena olhou ao redor, notando Patrícia e Lívia observando da porta. Posso entrar, é importante. Rodrigo hesitou, mas Patrícia fez um sinal afirmativo. Entre. Já na sala, Helena se sentou no sofá e respirou fundo. Primeiro, preciso pedir desculpas pelo que minha irmã fez. É imperdoável. A senhora não tem culpa dos crimes dela. Mas talvez eu pudesse ter impedido. Se eu soubesse como ela estava doente... Doente. Rodrigo, Neide sofre de transtorno obsessivo-compulsivo há anos. Além de problemas psiquiátricos sérios, nossos pais morreram quando éramos jovens e ela nunca conseguiu formar relacionamentos saudáveis. Por que vocês estavam brigadas? Helena baixou a cabeça. Por causa do marido dela, Roberto. Ela era obsessiva com ele também. Controlava cada movimento, cada amizade. Quando ele morreu num acidente de carro, eu a culpei. Disse que ela havia matado ele de tanto controle. E você acha que foi isso? Roberto vinha me procurar, desesperado. Disse que não aguentava mais viver numa prisão. No dia do acidente, ele estava vindo me ver para pedir ajuda para se separar. Patrícia segurou a mão de Rodrigo. Por que está nos contando isso? Perguntou ela. Porque vocês têm direito de saber quem realmente fez isso com vocês. E por quê? Helena hesitou. Porque Neide fugiu da prisão há 2 horas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Como assim fugiu? Perguntou Rodrigo. Ela suborna os guardas. Usou contatos que ainda tinha. A polícia está procurando ela por toda a cidade. E você acha que ela vai vir atrás de nós? Tenho certeza. Neide prefere morrer a ver você feliz com outra pessoa. Rodrigo puxou Patrícia e Lívia para perto de si. O que devemos fazer? Sair da cidade, hoje,
Agora. Como se fosse um sinal do destino. O telefone de Rodrigo tocou. Ele olhou para a tela. Número desconhecido. Alô? Olá, meu amor. A voz de Neide estava calma, quase doce. Senti sua falta. Neide, se entregue à polícia, você só está piorando sua situação. Minha situação já não pode piorar, mas a de vocês pode. Rodrigo fez sinal para Patrícia chamar a polícia. O que você quer? Você sabe o que eu quero, sempre soube. Isso nunca vai acontecer. Então, nós vamos morrer juntos. Você, eu, sua esposa e sua filhinha. A linha ficou muda. Helena se levantou rapidamente. Temos que sair daqui. Agora. Casa de Patrícia. Noite, a casa estava mergulhada na escuridão quando Neide chegou. Ela havia conseguido um carro emprestado e observara a família por horas, esperando o momento certo. Sabia que Helena tinha ido avisá-los. Sempre a irmã metida, tentando estragar seus planos. Neide segurava uma arma na mão trêmula. Não queria usar. Mas se fosse a única forma de ter Rodrigo, não podia deixá-lo ser feliz com outra pessoa. Se não podia tê-lo, ninguém poderia. Forçou a fechadura da porta dos fundos, uma habilidade que havia aprendido com Antônio anos atrás. A casa estava silenciosa demais. Onde estavam eles? Eu sei que vocês estão aqui, disse em voz baixa, caminhando pela casa. Não adianta se esconder. Chegou ao quarto de Lívia. Vazio. O quarto de Patrícia. Também vazio. Uma sensação de pânico começou a crescer em seu peito. Foi quando ouviu um barulho vindo do quintal da casa. Ao mesmo tempo, Rodrigo. Patrícia e Lívia estavam escondidos atrás da casa dos fundos, esperando a polícia chegar. Helena havia ido ao encontro deles com os policiais, mas ainda demorariam alguns minutos. Mamãe, eu estou com medo, sussurrou Lívia. Vai ficar tudo bem, minha filha. Patrícia a abraçou mais forte. Ela está dentro de casa, disse Rodrigo em voz baixa. Ouvi os passos. Temos que sair daqui, disse Patrícia. Para onde, se corrermos pela rua, ela vai nos ver. Naquele momento, a luz do quintal se acendeu. Neide estava parada na porta dos fundos, a arma apontada para eles. Encontrei vocês, disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Neide, pelo amor de Deus, larga essa arma, pediu Rodrigo, se colocando na frente da família. 9 anos, Rodrigo. 9 anos eu te dei tudo, e você me abandona por essa. Essa ninguém. Ela não é ninguém. Ela é minha esposa. Eu sou sua esposa. Eu cuidei de você, te protegi, te amei quando você não tinha nada. Você me mentiu, eu te salvei. Patrícia deu um passo à frente, apesar do braço de Rodrigo tentando detê-la. Neide, você tem razão. Você cuidou dele quando ele precisou, e eu sou grata por isso. Neide franziu a testa, não esperando essa reação. Grata. Se você não tivesse cuidado dele na ilha, ele teria morrido. E mesmo que você tenha mentido, você manteve ele vivo para que ele pudesse voltar para nós. Eu não fiz isso por vocês. Não importa por que você fez. O que importa é que ele está vivo. As lágrimas começaram a brotar nos olhos de Neide. Mas ele me escolheu vocês, depois de tudo que eu fiz por ele. Porque família não é quem cuida de você por interesse. Família é quem ama você incondicionalmente. Lívia se soltou dos braços de Patrícia e deu um passo em direção a Neide. Lívia, não! Gritou Rodrigo, mas a menina continuou caminhando sem medo. Tia Neide, disse ela com a voz doce. Obrigada por cuidar do meu papai. Neide olhou para a criança apontando a arma para ela. Você deveria me odiar. Por quê? Você salvou meu papai. Se não fosse você, eu nunca teria conhecido ele. Mas eu separei vocês por 9 anos. E agora estamos juntos. Para sempre. Lívia continuou se aproximando. Tia Neide, você está muito triste, né? As lágrimas de Neide caíam livremente agora. Estou, querida, muito triste. Sabe o que a mamãe me ensinou quando estou triste? O quê? Que às vezes a gente faz coisas erradas quando está com muita dor no coração. Mas sempre dá para consertar se a gente pedir desculpa de verdade. Neide se ajoelhou na altura de Lívia, a arma tremendo em sua mão. Você me perdoa, anjinho. Eu perdoo, mas você tem que pedir desculpa para a mamãe e para o papai também. Neide olhou para Rodrigo e Patrícia,
que observavam a cena com lágrimas nos olhos. Eu peço desculpas, disse com a voz quebrada. Eu só queria ser amada. Você é amada, disse Lívia, abraçando Neide. Deus ama você, mesmo quando você faz coisas erradas. Naquele momento, as sirenes da polícia ecoaram pela rua. Neide soltou a arma e se entregou completamente ao abraço da criança. Eu estraguei tudo, não estraguei. Você consertou também, disse Rodrigo, se aproximando. Você manteve uma família unida, mesmo sem saber. Quando a polícia chegou, Neide se entregou pacificamente, antes de ser levada. Ela olhou uma última vez para Rodrigo. Você vai ser feliz, não vai? Vou, e espero que você encontre a paz também. Praia do Farol da Barra. 6 meses depois, o sol do final de tarde dourava a areia da praia, onde tudo havia começado. Uma pequena multidão se reunira para presenciar o segundo casamento de Rodrigo e Patrícia, ou o primeiro casamento real, como eles preferiam chamar. Patrícia caminhava pela areia usando um vestido simples de algodão branco. Segurando um buquê de flores silvestres, Lívia ia à sua frente, espalhando pétalas de rosas e sorrindo radiante em seu papel de pequena dama de honra. Rodrigo a esperava no altar improvisado montado na areia, vestindo uma camisa branca e calças de linho. Ao seu lado, o padre sorria, sendo a mesma pessoa que havia casado eles da primeira vez, 10 anos antes. Você está linda, murmurou Rodrigo quando Patrícia chegou ao altar. Você também está, mamãe. Papai, vocês vão morar juntos agora? Perguntou Lívia, fazendo todos rirem. Vamos, princesinha, respondeu Rodrigo, piscando para ela. O padre começou a cerimônia. Estamos aqui reunidos para celebrar não apenas a união entre Rodrigo e Patrícia, mas o reencontro de uma família que o destino separou. Mas o amor reuniu novamente. Rodrigo, continuou o padre, você aceita Patrícia novamente como sua esposa, para amá-la e protegê-la, nos momentos de alegria e tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe. Aceito e prometo nunca mais esquecer do nosso amor, mesmo que perca a memória novamente. Patrícia, você aceita Rodrigo novamente como seu esposo, para amá-lo e apoiá-lo, nos momentos de alegria e tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe. Aceito e prometo nunca desistir dele, mesmo que o mundo inteiro diga que é impossível. Rodrigo tirou do bolso 2 alianças novas, simples, douradas, com os nomes dos 3 gravados, Rodrigo, Patrícia e Lívia. Esta aliança representa nossa família completa, disse ele, colocando a aliança no dedo de Patrícia. Eu prometo ser o melhor marido e o melhor pai que eu puder ser. Patrícia colocou a aliança nele. E eu prometo construir com você a família mais feliz do mundo. Eu os declaro marido e mulher. Novamente, disse o padre sorrindo. Pode beijar a noiva. O beijo foi longo, apaixonado, selando não apenas o presente, mas todas as promessas do futuro. E agora beijem a filhinha também, gritou Lívia, fazendo todos rirem. Rodrigo e Patrícia a ergueram nos braços, beijando cada bochecha dela. Mais tarde, na mesma praia quando os convidados foram embora, a família ficou sozinha na praia. Lívia brincava na areia, construindo castelos cada vez mais elaborados, enquanto Rodrigo e Patrícia caminhavam de mãos dadas pela beirada do mar. Sabe o que é mais incrível? Disse Patrícia. O quê? Mesmo tendo perdido 9 anos. Sinto como se não tivéssemos perdido nada. Como se você tivesse apenas saído de viagem e agora tivesse voltado para casa. É porque o amor verdadeiro não envelhece, não importa quanto tempo passe. Você acha que a Neide vai ficar bem? Espero que sim. Helena me contou que ela está fazendo terapia na prisão. Talvez um dia ela encontre a paz. E você conseguiu fazer as pazes com os 9 anos perdidos. Rodrigo parou e olhou para Lívia, que agora estava fazendo anjos na areia. Sabe, eu percebi uma coisa. Eu não perdi 9 anos. Eu vivi 9 anos diferentes. E se não tivesse vivido esses anos como Tiago, talvez não conseguisse valorizar tanto o que tenho agora. Como assim? Quando era Tiago, eu tinha tudo. Dinheiro, poder, sucesso, mas estava vazio por dentro. Agora eu sei o que realmente importa.
Patrícia sorriu. E o que realmente importa? Vocês, esta praia, castelos de areia, miojo com ovo às 2 da manhã, discussões sobre matemática na mesa da cozinha. Isso é riqueza verdadeira. Lívia correu até eles. Papai, mamãe, venham ver. Fiz um castelo gigante. Vamos ver, princesinha. O castelo de areia era realmente impressionante para uma criança de 10 anos. Tinha torres, muros, até uma ponte levadiça feita com gravetos. É lindo, meu amor, disse Patrícia. É nossa casa nova, explicou Lívia. Aqui é o quarto de vocês. Aqui é o meu quarto. E aqui é a sala onde vamos assistir filme toda sexta-feira. E essa torre aqui? Perguntou Rodrigo. É onde vou colocar meus filhos quando eu crescer e casar. Seus filhos? Patrícia riu. Claro, vocês não acham que vou deixar vocês sem netos, né? Rodrigo e Patrícia se entreolharam e riram. Ainda bem que temos tempo para nos preparar, disse Rodrigo. Na verdade, Patrícia tocou a barriga timidamente. Talvez não tanto tempo assim. Rodrigo a olhou, boquiaberto. Você está... de 2 meses. Estou grávida. Ele gritou, pegando-a no colo e girando. Você está feliz. Feliz. Estou radiante. Lívia olhou para os pais, confusa. Gente, o que vocês estão fazendo? Lívia, você vai ter um irmãozinho, anunciou Rodrigo. Sério? Ela gritou, pulando de alegria. Eu vou ser irmã mais velha. Vai, minha filha. Aê! E ali, naquela praia onde tudo havia começado, naquele pôr do sol dourado da Bahia, uma família renasceu completamente. O amor havia vencido o tempo, a mentira e a obsessão. Rodrigo olhou para o mar, para o lugar onde quase havia perdido tudo, e sussurrou: Obrigado, porque às vezes a vida nos dá uma segunda chance. E quando isso acontece, o amor verdadeiro renasce das cinzas, mais forte do que nunca.